A escola de planejamento, a formulação de estratégia como um processo formal. Capítulo 3 do livro de Safari da Estratégia por Henry Mitzberg, para a disciplina Estratégia Competitiva das Organizações. As discentes responsáveis por essa apresentação sou eu, Ana Evelyn, e em seguida vai ser a Ana Carla que vai dar continuidade na apresentação. A gente separou esse capítulo em alguns tópicos, no qual são 6, que consistem em o modelo básico de planejamento estratégico, selecionando as hierarquias, alguns avanços mais recentes, problemas não planejados do planejamento, as falácias do planejamento estratégico e o contexto e contribuição da escola de planejamento. No qual, a introduzir esse capítulo, nós temos a seguinte frase: Eu estava em uma cama quente e de repente faço parte de um plano, por Woody Allen. Contextualizando, só uma mini introdução para a gente adentrar aos tópicos em si, é, na década de 70, na verdade, ocorreu a divulgação desse planejamento estratégico formal, ou seja, todos os gerentes da época que fizeram parte em todas as partes do mundo ficaram interessados exatamente por ser algo imperativo e sobre a respeito desse processo, que era algo moderno e progressivo, para o qual eles deviam se dedicar mais tempo. Bom, o primeiro tópico se dá ao modelo básico de planejamento estratégico, no qual ele é dividido por estágios, que são, no caso, 6, que é o estágio de fixação de objetivos, estágio de auditoria externa, estágio de auditoria interna, estágio de avaliação de estratégia, estágio de operacionalização de estratégia e programando todo o progresso. Bom, partindo para o primeiro estágio, que é o estágio de fixação de objetivos, ou seja, é aquele estágio que a empresa vai definir em quais objetivos que ela quer chegar. Ou seja, é o primeiro estágio, é o de fixação de objetivos, e ele serve exatamente para identificar alternativas estratégicas relevantes, ou seja, onde ou em qual direção estratégica a empresa como um todo e suas subunidades organizacionais devem ir, aonde elas devem chegar e quantificar essas metas das organizações, geralmente colocadas em formas numéricas como objetivos. Na verdade, qualquer defensor desses planejamentos, eles têm que a palavra objetivo querendo dizer estratégias, ou seja, aonde e como, ou em qual direção eu devo ir, como eu devo ir. Vamos primeiro definir aonde eu quero chegar, para depois pensar em como chegar, né? Aí o segundo estágio é o estágio da auditoria externa, no qual, depois que esses objetivos foram estabelecidos, é importante avaliar as condições externas do planejamento, as condições externas da organização para efetuar esse planejamento. Ou seja, um elemento importante da auditoria do ambiente externo da organização é o conjunto de previsões feitas a respeito das condições futuras. Os planejadores, eles têm que se preocupar com essas previsões, porque se eles não conseguirem controlar o ambiente, a incapacidade para prever significa a incapacidade para planejar. Assim, prever e preparar tornou-se o lema dessa escola. Bom, em terceiro, tem o estágio da auditoria interna, que é em conformidade com a abordagem desse planejamento, o estudo de forças, fraquezas, também foi sujeito a uma extensa decomposição, mas aqui talvez pelo fato da avaliação de competência distintiva ser necessariamente subjetiva, o uso de técnicas formalizadas em geral deu lugar, por exemplo, checklists, tabelas mais simples de vários tipos, aquilo que chamam de estratégia corporativa por listas de lavanderia, ou seja, é um estágio mais simples do que o externo, mas também tem a sua importância. Aí, em seguida, o estágio de avaliação da estratégia, que é nesse estágio que a gente vai ver como foi recuperado o que havia sendo perdido anteriormente. Como o processo de avaliação se presta para a elaboração e quantificações, até as técnicas que abordam
variando do simples cálculo de retorno sobre investimento até uma onda de técnicas como avaliação de estratégia competitiva, análise de riscos, curva do valor e vários outros métodos associados ao cálculo de valor para acionistas, como seus nomes indicam, quase todos orientados para a análise financeira. E o quarto, perdão, no quinto estágio, que é o estágio de operacionalização de estratégia, que aqui é onde vai a maior parte vai ocorrer, se torna uma parte muito detalhada, quase todo como o processo de planejamento tivesse repetidamente passado por gargalo da formulação para acelerada e dos espaços aparentemente abertos da implementação. Na verdade, a realidade do processo pode ser exatamente oposta. A formulação deve ser o processo divergente, que é aberto, no qual a imaginação pode florescer, ao passo que a implementação deve ser mais fechada e convergente para sujeitar novas estratégias às restrições da operacionalização. Porém, devido à preferência do planejamento pela formalização, esta que se torna mais fortemente restrita, ao passo que a implementação propicia a liberdade para decompor, elaborar e racionalizar, descendo uma hierarquia cada vez mais larga, daí a inevitável associação do planejamento ao controle. Há uma inevitável associação entre planejamento e controle. Você sabe que planejar é você se organizar e verificar planos. Já você ter um controle é quando você está controlando algo, você está tendo um controle, seja físico, por folhas, ou seja mecanizado, mas você está ali só para analisar, é diferente de planejar. Pronto? E programando todo o processo. É a etapa que você vai programar, não só as etapas que já passaram, mas também o cronograma, segundo o qual elas têm que ser executadas. Progredindo, como você pode ver, selecionar as hierarquias. O livro ele deixa essa imagem, no qual ele separa as hierarquias em quatro: hierarquia de orçamentos, hierarquia de objetivos, hierarquia de estratégia e hierarquia de programas. E também são subdivididas em controle de desempenho, planejamento de ações e também como administrativa corporativa, administração do negócio, administração funcional e administração operacional. São quatro hierarquias do planejamento, no qual todos têm as suas responsabilidades, como você pode ver aqui no fluxograma. A hierarquia de orçamento está totalmente voltada a essas declarações de receitas, declarações de fluxo de fundos e etc. A hierarquia de objetivos tem os objetivos globais, subobjetivos, sub dos subobjetivos, sub-subobjetivos, ou seja, metas, crescimentos futuros, como vai ser. A hierarquia de estratégia é exatamente estratégia por portfólio corporativo, estratégia de negócio através de posições e estratégias funcionais. E a hierarquia de programas, ela tem a estratégia corporativa também para o portfólio, mas aí vem o programa de capital. Programas de capital e operacional, programas de capital e operacional e ações empreendidas pela organização. Alguns avanços mais recentes. Embora grande parte dessa literatura tenha girado em torno dos modelos anteriormente produzidos, sabemos que o mundo administrativo, o mundo dos negócios, ele sempre está evoluindo, partindo, e com planejamento também não seria diferente. Aí ele dividiu isso em três controles. O planejamento de cenário, no qual o cenário é uma ferramenta no arsenal do estrategista. Baseia-se na suposição de que não se pode prever o futuro, então especula-se sobre uma variedade de futuros que podem abrir a mente e, com sorte, chegar ao futuro correto. Ou seja, você tem a imaginação de vários cenários onde você pode chegar e o que der certo, sucesso. É, as opções reais. O planejamento de cenário é útil para o futuro, claro, mas ele é muito ambíguo quando se trata de abordar a questão de quais cenários a organização deve levar ao futuro, né? Em onde ela vai levar a sério. A abordagem mais simples a ser considerada séria é uma análise SWOT, para avaliar cada cenário e assim chegar a alguma conclusão.
E, por fim, o controle estratégico, um assunto de crescente interesse para qualquer um, é ter esse controle estratégico para exatamente manter as organizações nos trilhos estratégicos pretendidos. Aí ele é dividido em três tópicos: planejamento estratégico, que é a direção central, que é envolvida em muitas das principais decisões estratégicas dos negócios. Este estilo está mais em conformidade com a escola de planejamento, onde o centro atua como escritório organizador para determinar, por meio de cuidadosas análises, como os recursos serão coordenados e redistribuídos entre negócios. O controle financeiro, esse estilo é definido pelo envolvimento mínimo da direção central na formulação da estratégia. A responsabilidade é devolvida aos negócios da corporação. O centro mantém o controle, principalmente por meio da orçamentação de curto prazo. E, por fim, o controle estratégico. Esse é um estilo híbrido, que envolve a autonomia das unidades de negócio e também a promoção dos interesses corporativos. A responsabilidade pela estratégia fica com a divisão, mas as estratégias devem ser aprovadas pela direção central. Vou falar um pouco sobre os problemas não planejados do planejamento, as falácias do planejamento estratégico e o contexto e contribuição da escola de planejamento. O planejamento estratégico enfrentou problemas nos anos 80, quando atividades foram reduzidas em muitas empresas. Os sete pecados capitais de Wilson resume alguns dos problemas que teriam acabado com o processo. Seriam eles: o primeiro, a assessoria assumiu o processo dominou a assessoria, excesso de sofisticação de metodologias de processo. Terceiro, sistemas foram produzidos para não produzir resultados. Quarto, o planejamento se concentrava em fusões, aquisições e vendas ao invés do negócio. Quinto, negligência aos requisitos organizacionais e culturais da estratégia. Sexto, a previsão de ponto único era base inadequada para o planejamento em uma era de reestruturação e incerteza. E o sétimo, os processos não conseguiram desenvolver opções estratégicas verdadeiras. Nas falácias do planejamento estratégico, ele faz uma crítica à ideia de que a estratégia pode ser desenvolvida em um processo estruturado e formalizado. São três falácias e existe uma quarta que é a junção das três. A primeira é a falácia da predeterminação. Ela fala que o futuro é previsível e se você tiver todos os dados relevantes, você vai conseguir prever a maioria dos eventos futuros possíveis. Só que isso não é totalmente possível porque existem várias variáveis e isso nos obriga a estar sempre relendo o presente e adaptar nossas ações a ele. Na falácia do desligamento, é a história de fazer setores separados um do outro, trocando informações apenas formalmente, mas essa não é a mais eficiente forma de administrar uma empresa. O fato de você se sentar em uma mesa separada, uma sala separada do setor produtivo, e ficar teorizando comportamentos e estratégias para a empresa pode estar afadada ao fracasso, porque ela pode deixar de considerar muitos fatores relevantes para a obtenção de vantagens competitivas. Já a falácia da formalização é a criação de planos formalizados e quantitativos nunca devem substituir a intuição humana, pois um sistema formal pode funcionar muito bem para obtenção e análise de dados, mas não para compilá-los de forma inteligível e proveitosa, pois nunca poderão prever descontinuidades. A falácia do planejamento estratégico, ela é a junção das três falácias que foram faladas e ela consegue apenas coletar e organizar as informações, mas ele não é um método para a geração de estratégia. O autor do livro, ele fala que o nome planejamento estratégico está errado, que ele deveria ter sido chamado de programação estratégica. E ele também disse que a expressão planejamento estratégico mostrou ser uma contradição. E por último, o contexto e contribuição da escola de planejamento.
O autor diz que não é preciso jogar fora o planejamento estratégico, porque ele tem papéis importantes a desempenhar em torno da caixa preta, da formulação de estratégias, ou mesmo dentro dela. Como é mostrado na figura, eles podem atuar como analistas, fornecendo dados na entrada, e também examinar as estratégias que saíram para avaliar sua viabilidade. Os planejadores também podem atuar como catalisadores, não para promover o planejamento formal como uma espécie de imperativo, mas a fim de estimular qualquer forma de comportamento estratégico que faça sentido para uma determinada organização em determinada ocasião.